Em primeiro lugar, gostaria de convidar a senhora secretária Aoyani para dar umas palavras. Muito boa tarde a todos. Devido a este novo tipo de coronavírus, houve 3 novos casos confirmados. E agora peço o Dr. Lei Wei-Sen para fazer a apresentação sobre a situação destes 3 casos. Sim, hoje o Hospital Conde São Januário, após os testes, confirmamos mais 3 casos do novo tipo de coronavírus. O primeiro é uma senhora de 57 anos, veio através do comboio no dia 20 para Hong Kong e depois chegou em Macau no dia 23 através do terminal marítimo do Porto Exterior e sentiu mal e foi transportado para o hospital e fizemos os testes. O primeiro teste foi negativo, mas só que depois nós fizemos isolamento dela no centro clínico do Kluan e depois de 40 horas fizemos outro novo teste e esta vez o teste resultou com um resultado positivo. Depois, esta senhora, após não houve sintoma da febre, também não houve dificuldade no sistema respiratório. Atualmente continua no isolamento para tratamento. E a segunda senhora, também de 39 anos, chegou em Macau no dia 22. Em Wuhan, ela já teve contato com seu pai com febre e também permaneceu durante 8 horas num hospital em Wuhan. Por isso, já no primeiro teste, ele teve um resultado positivo e antes foi enviado à emergência do Hospital Conde São Januário e obteve uma teste positiva. E depois da raio-x e o teste verificamos a pneumonia nela, mas não com sintomas muito fortes e está numa situação estável. E outra senhora com 21 anos, também da Wuhan, chegou em Macau no dia 23. E ele diz que nunca contatou com pessoas infectadas da doença em Wuhan e ontem à tarde é que começou com sintoma da febre, mas não houve dificuldade respiratória e chegou na emergência ontem e depois do primeiro teste, obteve um resultado positivo, mas não há assim sintomas de pneumonia através de raio-x nem CT. Não houve sintomas de pneumonia assim. E essas 3 doentes já estão em baixa no centro clínico no Alto Kluan. E todos estão numa situação estável. Uma dessas doentes verificamos que há um melhoramento através de imagem do CT. E outro senhor agora também não está com febre e está numa situação estável. Atualmente temos 5 casos confirmados deste novo tipo de coronavírus e todos estão internados. E ainda temos 10 pessoas em observação, estão internados ou isolados no centro clínico do Alto do Kluan. E até 4 horas de hoje, aliás, nos últimos 24 horas, há 11 pessoas que fizemos rastreios na emergência. Entre os 3 foram confirmados e 2 foram excluídos dessa possibilidade e mais 7 pessoas, 5 homens e 2 mulheres, ainda estamos à espera do resultado. Estamos a reforçar este tipo de testes. Mesmo o primeiro teste for negativo, nós vamos isolar eles e depois de 40 horas fazemos um outro novo teste. Caso este teste for negativo, é que vamos deixar eles saírem de sítio. Sobre esses casos, não sei se têm dúvidas. Se não tiverem dúvidas, então vou também vos comunicar as novas medidas.
Faça favor, senhor jornalista. Aquela senhora em camisa branca. Sim, boa tarde, sou do TVB, Wong Oici. Quanto a estes novos 3 casos, um veio via Hong Kong, veio a Macau via Hong Kong. Será que perguntou qual foi a sua itinerária em Hong Kong e não conseguiu responder? E agora, conseguiu perguntar qual foi a sua itinerária em Hong Kong, onde ela foi? E agora, muita gente pergunta, será que Macau vai encerrar os postos fronteiriços? Pelos vistos, maioria dos casos, aliás, todos os casos confirmados trata-se das pessoas da Wuhan. Então, quais são os pressupostos que podem impulsionar ou promover que o governo encerrar todos os postos de fronteiriço? Quanto a essa paciente, essa doente, ela viajou da Wuhan para Hong Kong através do avião. E no dia 23 veio a Macau. Depois de averiguação, verificamos que essa senhora no dia 22 entrou para o terminal marítimo e chegou no dia 23. E primeiro chegou no hospital Kianwu. E o hospital verificou que está com um sintoma de febre, por isso comunicou ao corpo do bombeiro para transportá-la para o hospital de Conde São Januário. De acordo com as informações que nós obtivemos, já comunicamos às autoridades de Hong Kong para a respectiva investigação ou demais medidas. Por enquanto, ainda não há novas informações por parte de Hong Kong também. Quanto às medidas da entrada e saída, nós vamos apresentar daqui a um bocado. Esta senhora também com camisa branca. Gostaria de perguntar que na emergência, quanto o pessoal de médico também tem muito contato com os pacientes. Em relação na zona da triagem, que o pessoal não tem equipamento de proteção e também estão com máscaras normais de cirurgia e não da N95. E mesmo que quando eu dirijo a este serviço, não há um serviço 1 a 1 para a medida da temperatura. E também de acordo com alguma informação por parte do pessoal médico na linha de frente, dizem que a falta de equipamentos de proteção, por exemplo, por dia só é distribuída uma máscara da N95 e depois a traje de proteção também não sirva o seu tamanho ou muito grande ou muito pequeno. E também não há máscara para tapar os olhos. Não. E será que e ontem vocês anunciaram que esses equipamentos são suficientes para próximos 3 meses? E se fosse assim, como é que vocês podem garantir isso? Sou da Phoenix. Sim, faça favor, representante do governo, para responder a sua pergunta. Na emergência, nós temos uma triagem central, ou seja, todos os doentes chegaram à emergência, primeiro fazem uma triagem nesta zona central, primeiro faça uma medida de temperatura no ouvido, se não houver febre, é que entram nesta zona. Por isso, essa colega não está com equipamento de proteção, porque para quem fica com esses equipamentos dificulta a tarefa e também não se sente muito confortável. Por isso, nós primeiro, nessa fase da triagem, primeiro verificamos a temperatura dos utentes, é que depois é que vamos fazer triagem. Claro que se o colega nessa posição acha necessária de equipamento de proteção, nós podemos fornecer. Mas, na verdade, nós também fornecemos essa iniciativa, mas até há colegas que não querem ficar com esses equipamentos. E para os pacientes que vieram da ambulância, também nós temos de fazer medida de temperatura para fazer essa triagem. Se você diz que na emergência não há uma medida de temperatura 1 a 1. Por quê? Porque nós temos o aparelho de raio-x para medir a distância de temperatura das pessoas. E, na verdade, depois da triagem,
verificamos uma redução do número de utentes na emergência. E as pessoas de Macau também tiveram em conta de evitar a visita desnecessária no hospital, e também nós fechamos a visita, encerramos a visita no hospital também. Pelo que nós vamos reforçar todas essas medidas de rastreios no hospital. E sobre esses equipamentos, nós tivemos conhecimento sobre o fornecimento desses equipamentos de proteção, verificamos que é suficiente. Por que há postos de trabalho que não precisa de vestir todo o equipamento inteiro dessa equipamento? Normalmente, se uma traje totalmente fechado é mais contra o vírus da ébola, mas este tipo de traje é muito difícil para tirar depois, mas só que de acordo com os avisos que se você vestir e se depois tirar essa traje de uma forma incorreta, ainda pode contaminar esse vírus. Pelo que nós optamos pela uma traje mais conveniente e é suficiente para este tipo de vírus. Por isso, nós podemos confirmar que o equipamento no hospital é suficiente. E agora, nos postos fronteiriços, se calhar não temos estoque tão elevado como antes, mas verificamos que o atual estoque é suficiente, mas se achar necessário também vamos adquirir novos estoques. Espero que os rumores, porque o diretor também me perguntou que será a falta desses equipamentos, eu também confirmei com o meu colega, todos os equipamentos são suficientes para o funcionamento. Cada posto do trabalho precisa de suplementar ou precisa de completar através do armazém, mas esta é uma questão da velocidade ou do tempo, mas temos no estoque, temos no armazém desses equipamentos. Por exemplo, se um enfermeiro normal tem normalmente o seu turno é de 8 horas, mas agora reduzimos para 6 horas para que os nossos colegas tenham tempo suficiente para descansar. E quanto ao dormitório, nós abrimos o nosso dormitório para todos os colegas, todos o pessoal de médico, de serviço de saúde acharem necessário, nós disponibilizamos dormitório para os nossos colegas. Mas esta é uma medida voluntária. Se eles acharem necessária, eles podem ficar no nosso dormitório. Mas, na verdade, se todo o equipamento, todo o procedimento estiver bem feito, também tem uma maior segurança. Inês Gonçalves, da TDM. Eu queria saber, em relação aos novos casos, a primeira pessoa aparentemente foi imediatamente transportada para o hospital, mas as outras duas tiveram algum tempo em Macau com a doença, e então gostava de saber se sabem em que hotel ficaram, se ficaram em hotéis, se conseguiram perceber onde é que estas pessoas estiveram. E depois gostava também de saber se o Governo está a equacionar medidas de controlo de viagens, como, por exemplo, a província de Guangdong já está a implementar. Viagens dos próprios moradores e também na passagem nas fronteiras. Obrigada. Em relação a essas novas medidas, eu vou anunciar daqui a um bocado. Eu vou pedir ao Dr. Lam para fazer a apresentação dos outros assuntos. 嗰個病人嗰個活動啦，咁就係頭先咧就李醫生都係講咗啲粗略嘅情況啦。咁就第三例咧就佢係住喺金沙中心啦，我哋初步判定啦，咁就係咁，但係具體嘅嗰個過程咧，我哋可能仲需要再做進一步嘅嗰個調查啦。咁
mas ainda temos que investigar melhor sobre a situação. Um dos pacientes mora no Kotai Essence. Um caso no dia de manhã, no dia 25, no Venetian, comprou um pão para comer no quarto. E depois, às 12 horas, ele fez o check-out mudou do quarto no Hotel Sheraton. Às 4 à tarde teve um contato com 4 pessoas, que é uma família, para tomar refeição no food court. E depois voltou ao quarto para descansar. Às cerca das 5 da tarde, ele achava mal disposto, com um pouco de febre. E depois chamou um agente do PSP para pedir ajuda. E durante este processo, este paciente, para além desta própria pessoa, o marido e os 2 filhos, não teve um contato próximo com outras pessoas. E o outro caso, o paciente não teve contato com outras pessoas. No dia 25, teve sintomas, tomou pequeno almoço num restaurante e depois permaneceu muito tempo no quarto do hotel. E depois tomou almoço no outro restaurante. Às cerca de 3 horas, sentiu-se mal disposto. E às 6 da tarde entrou no hospital através da ambulância do Corpo de Bombeiros. Ele veio a Macau com 6 pessoas. Destas 6, uma pessoa sentiu-se mal disposta e foi já ao hospital para consulta. Os restantes 5 já estão no Alto do Kuluana para isolamento e observação. E tenho que complementar o quarto caso. O marido e os 2 filhos também estão já no Alto do Kuluvan para verificação e observação. E então eu não percebi quais foram os hotéis. Venetian e Sands Kotai Central, é isso? Uma família num hotel, outra no outro? Só comecei a ouvir ao fim de uns 15 ou 20 segundos de estar a falar. Primeiro caso, o hotel. O primeiro caso temos que confirmar primeiro sobre o hotel. Mas ele foi ao Kotai Sands. Ele foi no shuttle bus do Kotai Central. O quarto caso, ele estava no Venetian, também no Hotel Sheraton. O quinto caso, no Galaxy. Nós já contatamos os respectivos hotéis. Caso o pessoal desses hotéis já tiveram contato com pacientes, devem prestar as medidas necessárias de salubridade. O centro de prevenção devem dirigir-se ao centro de prevenção para observação. E agora temos mais 3 perguntas, depois vamos anunciar as medidas. Faça favor, aquele senhor de camisa preta. Sou de TDM, canal em inglês. Nos 3 casos de hoje também há febre baixa. Nós vimos através de uma revista médica, disse que 22% dos pacientes têm febre menos de 37,3 graus. E agora queria saber sobre a medição da temperatura. Há algum Pois isto pode afetar a eficiência na medida da temperatura. E de acordo com a professora Ho Pat Leung de Hong Kong, esta
parece que já passamos a melhor altura para controle de vírus para Macau e Hong Kong. Será que vocês concordam com essa opinião dessa professora? E há alguns dias atrás, o Serviço de Saúde apelou que nem toda a gente precisa de usar máscara. Alguns que se já está doente ou com sintomas deve usar a máscara. E agora o governo vai alterar esse apelo ou não? Será que todos os povos têm de usar a máscara no espaço público? E no sistema, outra questão tem a ver com o sistema público da medicina, porque este coronavírus causa pneumonia e pode precisar de aparelhos para respiração, entre outros. Será que no sistema público tem aparelhos suficientes para o sistema respiratório, ou tem alguma medida provisória para a aquisição de mais aparelhos? E em relação ao pessoal de medicina, claro que eles têm informação suficiente para desempenhar as suas funções, só que esta trata-se de uma doença de elevado risco. Então vocês vão fazer palestras ou seminários ou até ação de formação complementar, convidando peritos experientes do interior da China ou do exterior para ensinar o pessoal de médico no hospital para complementar o seu conhecimento. Agradeço pela pergunta. Em relação à medida da temperatura nos postos fronteiriços, nós já reduzimos o valor. Antes era 37,3 graus. E agora nós reduzimos para 37. Se calhar já repararam que houve um caso, conseguimos detectar no posto do fronteiriço, pelo que acho que é eficiente este tipo de medida. Claro que para detectar essa doença não basta através de medição da temperatura. Ainda precisamos de outras medidas para podermos identificar os casos. E em relação às máscaras, sim, nós atualizamos as instruções para o uso da máscara, porque há já uns dias atrás adquirimos novas máscaras para Macau e também apelamos todas as pessoas devem usar máscaras, especialmente quem anda de transporte público. Temos aparelhos para respiração suficientes, sim, temos esses aparelhos suficientes. E sobre a formação, se calhar o Dr. Lei pode me ajudar para responder. Sobre a formação, nós, para o nosso pessoal, temos formação permanente ou periódica. E todos eles têm de ter conhecimento como é que é usar ou vestir os equipamentos da proteção para identificar diferentes tamanhos das máscaras. E ontem desde ontem temos turnos de enfermeiros para cada espaço contra a pneumonia, e também nós temos pessoal para fazer inspeção sobre a regularidade ou sobre se estão a utilizar os aparelhos, o vestido correto, e nós também realizamos uma breve comunicação, uma breve apresentação todos os dias com os nossos trabalhadores para ouvir os seus comentários, das suas dificuldades, alguns novos requerimentos por parte deles. Claro que vamos atualizar as medidas, nomeadamente se vamos convidar ou não peritos do interior da China do exterior para realizar palestras em Macau. Claro que nós também não queremos aumentar a pressão para esses períodos. Se calhar também podemos, através da videoconferência, para fazer este tipo de formação. E depois, segunda pergunta. Há um caso que ele apanhou um táxi. Você sabe quem é o taxista? E ele também veio de barco, do Jeffrey. Então, já conseguiram identificar outros passageiros do Jeffrey.
O primeiro caso de hoje, ontem à noite, verificou que com esse sintoma, é o portador do coronavírus, porque no dia 23, do Hospital Kenvo para o Hospital Conde São Januário, no primeiro teste, não verificamos o coronavírus nela, só depois. E depois de 40 horas é que fez uma nova teste, é que após o segundo teste, é que verificou um resultado positivo. Mas como verificamos que esta portadora é uma baixa transmissor e poderá se calhar a nossa nota de comunicação de hoje da manhã houve um lapso, porque também não temos certeza que ele foi de táxi ou foi de transporte público. Ainda temos de confirmar com a paciente. E depois é que vamos confirmar sobre essa situação. Uma última pergunta. Qual é o risco de contágio dos pacientes identificados em Macau? Em relação aos primeiros casos, foi dito que era um risco baixo porque apresentavam sintomas ligeiros ou não muito fortes. Tendo em conta as últimas informações que há sobre a doença, mantém esta afirmação? Em relação a essa doença, há uma evolução dessa doença e também há mais casos. Agora também é muito difícil de dizer que se a respectiva sintoma corresponde a um nível de transmissão mais alto ou mais baixo. Não temos esse fundamento, mas de uma forma geral, de acordo com a experiência, as pessoas com sintomas mais graves, normalmente o volume ou a quantidade de vírus no corpo é muito mais do que aqueles com sintomas mais leves. Por isso, quem é um portador com mais vírus, então o nível de transmissão também é mais elevado. E no início, porque no primeiro teste verificamos que ele nem conseguimos verificar há vírus nessa primeira paciente, por isso podemos confirmar que ela é portadora de pouco vírus no seu corpo. E o segundo e o terceiro caso verificamos já no primeiro teste. Só que normalmente quando com os sintomas fortes é que podemos verificar que são pessoas com uma elevada são pessoas com elevada possibilidade de transmissão. Mas quando eles já... porque verificamos que no início, com o aparecimento de sintomas, esses dois casos permaneceram só entre a família e não há assim contato com outras pessoas. Boa tarde. No dia 27, amanhã, na madrugada, às 0 horas, nós vamos pedir a todas as pessoas que entram de UPA a Macau a declarar uma declaração médica sobre a doença transmissível. E também vamos restringir essas pessoas a entrar nos casinos. Agora passo a palavra ao outro secretário. Muito boa tarde. A secretária Aoyan já fez uma breve apresentação. E agora, segundo a evolução da doença, e após um estudo, nós decidimos aplicar as medidas da Lei de Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças Transmissíveis. Primeiro é segundo o artigo 19, a todas as pessoas de Wuhan que apresentem declarações médicas ou certificados de vacinação válidos, de acordo com o artigo 10,
tem que apresentar uma declaração médica de que não foi infectada pela pneumonia. As pessoas que não apresentam esta declaração é impedida a entrar em Macau. Isto é, sem esta declaração médica não podem entrar em Macau. Isso, outra medida, e também é uma medida específica, por despacho do chefe do executivo, de acordo com o artigo 25, que é uma medida especial. A partir da manhã, a todas as pessoas que nos últimos 14 dias tenham entrado em Hubei são impedidos a entrar nos casinos. Essas são as duas medidas. Há alguma questão sobre essas duas medidas? Faça favor, o jornalista camisa preta. Eu sou de All About Macau. Faça favor. E agora, segundo a opinião pública, muitos residentes apelam ao encerramento das fronteiras. Estamos a falar que a pneumonia está em Wuhan, mas já está propagada para outras províncias. Por que não fechamos as fronteiras, não encerramos as fronteiras? Esta é a minha primeira questão, porque de acordo com a lei, o chefe do executivo tem o direito e o poder de fazer esta decisão. E a segunda questão, é exigida às pessoas a apresentação da declaração médica. Todos sabemos que há um período de incubação da doença. Caso o paciente não surja qualquer sintoma na entrada em Macau e só aparece o sintoma depois da entrada em Macau, assim, o vírus pode ser transmissível em Macau. E os residentes estão preocupados porque é raro ver as pessoas de Macau fazerem filas para a compra de máscara. Agora podemos ver todas as pessoas de máscaras em Macau. E todos estão preocupados com esta epidemia, porque agora já temos 5 casos verificados. Na altura do SARS só havia 1 caso. E agora temos mais casos do que Hong Kong. Será que o governo deve ser mais determinante em encerrar logo as fronteiras para não... por que não adopta medidas mais rigorosas para proteger a segurança das pessoas de Macau? Muito obrigada pela sua questão, porque antes já alguém levantou essas questões. Já dissemos há bocado que essas medidas são estipuladas na Lei de Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças Transmissíveis, especialmente no artigo 25. O governo pode adaptar medidas de restrição de entradas e saídas, tal como o encerramento de fronteiras, etc. Mas temos que ver o artigo 4. Aqui no artigo 4 tem os critérios de aplicação. No capítulo 1 temos princípios gerais e o capítulo 2 medidas gerais. De acordo com o grau de gravidade, nós aplicamos determinadas medidas. E de acordo com o artigo 4, aqui tem os critérios de aplicação. A aplicação das medidas na presente lei deve obedecer aos princípios da necessidade, proporcionalidade e adequação aos objetivos propostos. Isto é, o governo da lei, quando aplica a lei, tem que seguir esses princípios. E tem que... estes são os princípios da necessidade e proporcionalidade. Não podemos aplicar as medidas de qualquer maneira. Por exemplo, sobre as fronteiras. Há pessoas que dizem que o encerramento das fronteiras é a melhor solução. Mas podemos ver os meios de propagação e de transmissão da doença não
não só resolve com o encerramento das fronteiras. Se nós encerramos as fronteiras, temos que pensar bem, porque Macau é um local pequeno, tem vários postos fronteiriços e temos alta densidade populacional e todos nós dependemos do exterior. O encerramento das fronteiras, será que o encerramento das fronteiras pode resolver todos os problemas? Não podemos impedir a entrada dos residentes de Macau a Macau. Por isso, Macau é uma economia tão pequena que depende tanto do exterior. Que inconvenientes vamos trazer a pessoas de Macau se encerrarmos todas as fronteiras? Olha, agora estamos a aplicar medidas a determinadas pessoas provenientes de determinados locais. Estamos já a limitar o seu movimento a determinados locais. Nós temos que seguir os princípios de necessidade e proporcionalidade e de adequação da lei. Sim, eu sou do Rádio Macau. Gostaria de perguntar que atualmente ainda não vai encerrar os postos fronteiriços. Em que situação que o governo pode considerar essa possibilidade? E ainda há outra situação, diz que o chefe executivo disse que vai isentar as despesas desses doentes. Então, há comentários que receio que isso pode atrair mais doentes para Macau, porque muita gente em Hong Kong precisam de pagar, mas em Macau se pode isentar essa despesa, então pode atrair mais doentes para Macau. E também há muitos turistas nos casinos, estão com tosse, mas não querem usar máscara. Será que há medidas que podem obrigar que as visitantes que nos casinos têm de utilizar máscaras, todos deles? Sim, há pouco que ainda não respondi outra pergunta, eu vou tentar responder agora, porque a partir da manhã vamos exigir visitantes que vêm da província Hubei, têm de apresentar uma declaração médica. Esta declaração não é uma declaração qualquer. Tem que ser uma declaração reconhecida pela uma entidade reconhecida ou um hospital conhecido na província da Wuhan e com conhecimento reconhecido. E tem de comprovar que essa pessoa ou o interessado não está infectado dessa doença. E ainda em que situação poderá ter novas medidas contra a epidemia. Nós vamos decidir nos termos da lei e vamos preparar todas as possibilidades para prevenir a pneumonia. Vamos tomar decisões adequadas. E se for não residentes infectados pela doença e se é isento ou não da despesa, na verdade, de acordo com o artigo 25 dessa lei da prevenção, controle e tratamento da doença, aliás, artigo 29 diz aqui sobre a isenção de encargos. Os não residentes infectados, quanto à sua despesa, podem ser isentos de acordo com a sua situação econômica, mas essa isenção pode ser total ou parcial de acordo com a decisão do diretor de serviço de saúde. Mas não é sempre isento totalmente, porque tem de verificar a sua situação econômica. Se verificamos que é uma pessoa com dificuldade econômica, então nós podemos isentar totalmente ou parcialmente. A lei previu essa possibilidade. Na verdade, não é só em Macau,
têm essa lei. Em Hong Kong, em Zhuhai, elas também procuram trabalhar em conjunto para melhorar a prevenção e contra essa epidemia. A província da Hubei, a cidade da Hubei estão já a limitar o movimento das pessoas. Por isso, não podemos dizer que por causa disso estamos a atrair mais doentes para Macau. Aquela assim, com camisa azul, sou de TDM, canal inglês. Estes 5 casos são todos de Wuhan. E agora tem mais de 1.400 e tal pessoas de Wuhan ainda estão em Macau. Como é que vocês vão detectar onde eles estão, que tipo de contato eles têm para fazer testes a eles? E ainda sobre os casinos. Ontem perguntei que já apelaram que para encerrar os cinemas, cancelar as atividades tipo concerto, para evitar uma multidão dentro de um espaço reduzido. Mas por que não apelam pelo fecho dos casinos? Porque eu tive uma conversa com alguns trabalhadores dos casinos, dizem que eles só têm uma máscara por 3 dias, distribuído pelo casino. E parte da Galaxy disse que os trabalhadores, os croupiers, só podem usar máscaras brancas. Será que agora casinos têm alguma medida para poder reforçar o fornecimento das máscaras ou reforçar a sanitária nos casinos? Temos outra nova medida. Todos os visitantes vêm da Hubei, província Hubei. Vamos detectar onde eles estão. Se não tiverem sintomas, então podem voltar para a China. Caso verificar ou descobrir qualquer sintoma, então vamos estabelecer um centro de isolamento e eles vão permanecer nesse centro de isolamento até o prazo de visto, até o término da sua viagem. Vamos permitir a saída a Macau a essas pessoas se não apresentar qualquer sintomas. Mas se caso apresentar qualquer sintomas, vão continuar no centro de isolamento para respectivo tratamento. E esta medida vai iniciar a partir de 9 horas amanhã. E até meia-noite de hoje, atualmente temos visitantes da Hubei 2.132 e 1.390 da cidade da Wuhan e alguns, entre eles, alguns que veio visitar a família, outros são estudantes em Macau e alguns são turistas individuais e outros que participaram da excursão em Macau. Portanto, vamos acompanhar esta 1.113 pessoas que provenientes da Hubei. E em relação às medidas nos casinos, vou pedir ao diretor Chen para responder. Sim, há bocado o jornalista referiu sobre a questão das máscaras. E também antes havia informações de que há faltas de máscaras nos casinos e nós fomos perceber da situação porque no início da aplicação da medida algumas agências de fornecimento houve alguns problemas de fornecimento e agora num futuro breve vão continuar a fornecer mais. Já tem essas condições para fornecer mais. Há 2 dias nós também emitimos uma nota de imprensa para falar sobre esta situação. E também as medidas aplicadas nos casinos. Estamos acompanhando de perto, seguir as instruções do Centro de Prevenção de Doenças. E há bocado falou de um caso de um turista que entrou no casino. Esta turista jogou numa sala de poker
E esta sala já está fechada para desinfecção e limpeza. E o casino já está a aplicar várias medidas indicadas pelo governo de limpeza e está a dar maior atenção para proteger as pessoas. Muito obrigado. E agora sobre a outra questão levantada sobre o uso obrigatório dos turistas, de máscaras a turistas nos casinos. Temos que ver a evolução da doença. O diretor dos serviços de saúde, segundo a lei da prevenção, também já exigiu, pediu a todos os trabalhadores dos casinos a usar as máscaras. Agora, os residentes... Agora, não é obrigatório as pessoas usarem máscaras, mas vamos ver a situação. Só apelamos agora, não é obrigatório o uso. Eu agora vou falar de uma vez todas as medidas, depois vocês podem levantar as questões depois. A sexta medida sobre os estudantes de Macau em Wuhan. Depois de voltarem a Macau, estão em Macau menos de 2 semanas. Isto é, estão em Macau num período de 1 semana, mais ou menos 1 semana. Por isso, pedimos a estes alunos para ficarem em casa para isolamento durante 14 dias. A DSS está em manter contato com esses estudantes. E também os residentes de Macau que estão de férias, incluindo os trabalhadores da função pública que estão de férias em Wuhan, nós também estamos a pedir para eles voltarem a Macau e fazerem um isolamento durante 14 dias. Quando entram a Macau, têm que preencher a declaração sobre a saúde. Os trabalhadores da função pública têm que preencher diariamente a declaração sobre a saúde para nós inteirarmos sobre a sua situação. E o ponto 6. Os alunos do ensino não superior e superior, nós não descartamos a hipótese de adiar o começo das aulas e vamos anunciar a data em breve. Ponto 7. Os alunos que estão em Macau não residentes, nós vamos pedir para eles fazerem um registro na escola. Se não tiverem máscaras e precisam de comprar, podem fazer este registro. A instituição superior vai contatar com a DSS para organizar a compra de máscaras. E ainda temos uma linha aberta para aconselhamento psicológico no IAS com o número 28261126. Os residentes de Macau ou as pessoas que estão em Macau podem ligar para esta linha se tiverem necessidade para pedir ajuda ou apoio. Este é de aconselhamento psicológico. E outra linha de consulta é de 287-00800. Esta linha é para consulta de informações sobre a epidemia. Todas as informações atualizadas estão disponíveis no website do deste centro de coordenação. Nós aumentamos as linhas abertas para 12 e temos pessoal suficiente para atender essas linhas telefônicas. Temos também um grupo de trabalho para acompanhar os atendimentos telefônicos. E também estamos a tratar atempadamente do anúncio de rumor ou de notícias falsificadas. E apelamos às pessoas a não emitirem essas notícias falsas.
我哋會調。 Vamos investigar todas as pessoas vindo da Hubei, província Hubei. A partir da manhã das 9 horas, vamos iniciar essa medida de investigação. Se não apresentaram qualquer sintoma, eles podem regressar ao interior da China se quiserem, mas se não quiserem regressar à China, então eles têm de. Vamos ter uma gestão centralizada, ou seja, vamos transportá-las para um centro de isolamento. E a partir das 9 horas da manhã, vamos contatar todos esses visitantes que ainda estão em Macau, que é vindo da província da Hubei. Sei que ainda estão cá 700 e tal visitantes que é vindo da província da Hubei e mais 400 e tal pessoas que vamos contatar com eles também. São total de 1.113 turistas vindo da província da Hubei que ainda estão em Macau. Ainda estão em Macau, são visitantes, são turistas. Esse número não inclui as pessoas não trabalhadoras ou estudantes em Macau, mas não são residentes de Macau. Ali, aquele... Sim, aquele senhor, faz favor. Sou do ESMO. Sobre a declaração médica. Gostaria de perguntar como é que vocês podem ter certeza que essa declaração são verdadeiros. Será que na província da Hubei, indo a qualquer clínica privada e pede a um médico preencher uma declaração? E depois as pessoas da Hubei para quem já estiveram nos últimos 14 anos estiveram em Hubei, não podem entrar para os casinos. Então como é que vocês sabem que ela esteve em Hubei nos últimos 14 anos? Então qual é a medida mais eficiente? Encerrar os postos ou encerrar os casinos? Porque o casino trata-se de um espaço fechado e conta com um fluxo de pessoas muito elevado. Como é que será que devemos encerrar os casinos ou não? O chefe executivo já expressou que não excluímos a possibilidade de encerrar casinos, mas temos de verificar o ponto de situação dessa epidemia. E, de acordo com o artigo 10º da Lei da Prevenção e Controlo da Doença, não é qualquer clínica, tem que ser uma entidade reconhecida oficialmente, passar uma declaração médica. Não é um médico qualquer, tem que ser uma entidade oficial. Mas quanto a essa exigência técnica, o serviço da saúde terá de tomar essa decisão e terá essa exigência. E agora o senhor diretor lei vai apresentar sobre essas exigências. Muitas vezes, nós também temos de confirmar a declaração médica do exterior. Por isso, agora, para verificação dessas declarações médicas, o Serviço da Saúde temos essa competência para a respectiva verificação. E nós também podemos contatar diretamente com as autoridades da China, ou seja, as autoridades que emitiu essas declarações. A exigência legal, de acordo com a lei, se nós não aceitamos essa declaração, então essa pessoa não pode entrar para Macau. Espera, um a um, tá bom? Esta declaração médica e a respectiva exigência, de acordo com a Lei da Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças Transmissíveis, cabe o Serviço de Saúde, tem essa competência para verificação. Se o Serviço de Saúde não aceitar essa declaração, então essa pessoa não pode entrar para Macau. Se aquela senhora com camisa de cor roxa, sou do About Macau.
E agora, os casinos. Dentro de 14 dias que estiveram em província da Hubei, não podem entrar para os casinos. Então, como é que vocês dominam essa informação? E depois falaram sobre a cooperação. Vai ainda adiar mais o início da aula. Então, até quando? E sobre o centro de isolamento, porque o governo disse que vai expropriar algum espaço do governo, nomeadamente no centro de jovens na praia da Hassa, para servir como centro de isolamento. E atualmente dizem que tem 1.113 pessoas da província da Hubei em Macau. Será que esse centro de juventude é suficiente para essas pessoas? Hoje vamos emitir um despacho do chefe executivo, aliás, de acordo com o artigo 25 da dita lei, para quem esteve em Wuhan, para quem esteve em província de Hubei nos últimos 14 dias, são proibidos a entrar aos casinos. Ou seja, se ela entrar, isso significa uma infração da lei e poderá haver alguma consequência. E o governo estamos a dominar todas as informações das pessoas provenientes da província da Hubei ou da cidade da Wuhan. Por isso, estamos confiantes que conseguimos desempenhar bem essas funções. Em relação aos estudantes, antes nós adiamos o início da aula para 10 de fevereiro. Já notificamos através da TSEG e da SES. Atualmente nós podemos ainda estender essa data. E sobre o centro de isolamento, a primeira instalação expropriamos vai ser o Centro de Juventude de Praia da Hassa e também o Centro de Formação de IAM na Praia da Hassa. Claro que estas são as primeiras medidas ou primeiras instalações, mas se não foi suficiente, ainda vamos disponibilizar mais espaços, até se calhar pode ser alguns hotéis. Próxima pergunta, sim, aquela senhora com camisa branca. Sou do TVB. Wang Weiji, de acordo com a situação, vai decidir ou não fechar ou encerrar casinos ou postos de fronteiriços. E agora, pode apresentar estas possibilidades? Em que situação, então? E atualmente, outra pergunta, vocês já têm a lista das autoridades competentes para emissão de declarações médicas no interior da China? De acordo com o desenvolvimento ou a evolução da epidemia, estamos a atualizar as situações e também verificamos que há incerteza da sua evolução. Por isso que o governo da RAEM temos as nossas leis, também estamos a coordenar ou tomar referência das medidas das regiões vizinhanças, porque de acordo com a lei não se determina quantos casos verificados é que podemos fechar os postos fronteiriços ou fechar os casinos, mas o que é importante que temos que verificar ou de acordo com os princípios de necessidade, proporcionalidade e adequação para tomar as respectivas decisões. Em relação às autoridades para a emissão da declaração médica, não é qualquer clínica apresentar um atestado médico ou emitir um atestado médico já é considerado como uma declaração válida. Porque tem de ser uma declaração médica que declara que essa pessoa não é afetada ou infectada da doença de novo tipo de coronavírus. Os casinos
não vão verificar essa declaração médica. Para verificação dessa declaração na entrada no posto de fronteiriços, ou seja, o pessoal de serviços de saúde vão já no posto de transfronteiriços para verificação desse atestado ou dessa declaração. Caso essa declaração foi inválida, ela não pode entrar a Macau. Sim, essa jornalista português, faz favor. Sou da Rádio Macau, Sónia Nunes. Vou insistir na pergunta do meu colega. Gostava de saber como é que o governo ou as autoridades conseguem saber se alguém esteve na província de Hubei nos últimos 14 dias de forma a proibir a entrada nos casinos. Como é que sabem isso? Gostava também de saber porque é que não alargam as restrições de movimentos que vão entrar em vigor a outros visitantes, tendo em conta que o vírus já está espalhado. Há pouco disse que, de acordo com a lei, o governo não está a tentar apanhar todas as pessoas que estiveram em Hubei ou em Wuhan. É que só de acordo com as informações do governo que atualmente tem 1000 e tal pessoas provenientes da província da Hubei. E claro que essas 1000 e tal pessoas, claro que nos últimos 14 anos, nos últimos 14 dias estiveram em Hubei, por isso eles não podem entrar nos casinos. Sou de Ximen. E as pessoas do Hubei, quando é que vai iniciar essa medida de centro de isolamento das pessoas do Hubei? Se eles não querem instalar ali, qual é a medida? A partir da manhã das 9 horas vai executar essa medida. E esta é uma medida obrigatória. Quem não quer entrar, então vou pedir ao diretor ao comandante da Mugamwa para apresentar as medidas se não querem ficar nessa instalação. De acordo com esta lei, se não querem entrar, então vamos transportá-las obrigatoriamente neste centro de isolamento. Eu gostaria de perguntar se essa pessoa é uma medida obrigatória, porque a lei confere essa obrigatoriedade. Então, como é que não quer ir para o centro de isolamento? Então, a polícia vai, pela força, transportá-la ao centro de isolamento. De acordo com a lei, se ela não quer ir voluntariamente, esta lei diz obrigatória é porque não é essa pessoa que tem própria vontade para ir ou não ir. Não é porque quer ir, vai. Não quer ir, não vai. A obrigatória é porque, de acordo com a lei, tem de ir ou tem de permanecer nesse centro de isolamento. Acredito que essas turistas compreendem muito bem da situação, porque também para a sua própria segurança, estas medidas são suficientes e são importantes ou são necessárias para salvaguardar a segurança. Se ela não quer ir, se berrar, fazer tudo o possível para não ir, então vamos convidar os agentes polícias para intervir essa situação. Espero que não vai precisar do apoio da polícia. Sou do Phoenix. E os senhores secretários, o que vocês acham das medidas, ou o que vocês prevam das medidas que será que consegue controlar a epidemia em Macau? E também verificamos que há um período de incubação dessa doença. Então, no preenchimento, na emissão da declaração da médica, se calhar ainda está na fase de incubação, por isso não há sintomas. Mas quando chegar a Macau já apresenta sintomas. Então, como é que acha que essa medida é suficiente? E, por outro lado, diariamente entra tanta gente da Wuhan ou da Hubei. E como é que vocês podem garantir a situação deles? E
E quando eles entram, ou seja, como é que é? Na entrada, podem, em primeiro lugar, perguntá-la se quer voltar. Se ela não quer voltar, é já para o centro de isolamento. É uma opção ou para casa ou para o centro de isolamento. É isso, não é? E como é que vocês acham que eles vão colaborar isso? E também no centro da Hassa, olha, centro de juventude da Hassa, vocês têm pessoal suficiente para disponibilizar nessas duas instalações de isolamento, porque atualmente verifica há uma falta de recursos humanos nessa área. E pode, se calhar, aumentar alguns riscos. E continuo, quero perguntar que se eles acham que a atual traje de proteção é insuficiente e eles se calhar preferem uma traje que tapa totalmente o corpo, vocês conseguem fornecer este tipo de equipamentos? Sobre os números de pessoas de Hubei, vamos anunciar diariamente sobre a entrada dessas pessoas. Se podemos garantir, será que podemos garantir não haver mais casos? É difícil de garantir, só que atualmente estamos a observar por perto das situações ou evolução das pessoas atualmente em observação no centro clínico do Alto Coroa, porque são pessoas próximos dos casos confirmados. E epidemia é algo incerto, por isso não podemos ter certeza se vai haver ou não haver mais casos. E sobre estes trajes de proteção, temos um enfermeiro de turno para verificação sobre a necessidade desses recursos. E também os médicos podem transmitir a opinião dos trabalhadores sobre a necessidade desses equipamentos, porque na altura da epidemia da ébola, nós também ensinamos o pessoal para a utilização desses equipamentos de proteção. Porque é preciso aprender como utilizar este tipo de equipa. Claro que ainda vou recolher opiniões dos nossos opiniões para ver se podemos ajustar essas medidas. Nós não temos medidas, nós não restringimos só algum tipo de equipamentos, eles podem pedir. E sobre o centro de isolamento em Hassa, há pouco diz que, em princípio, vai ser visitantes da Hubei e pretendem ficar em Macau e não querem sair de Macau, então têm de ficar nesse centro de isolamento. Mas são pessoas que não têm sintomas, são pessoas que não apresentam qualquer sintoma e também não são pessoas contatáveis ou já contatados com os casos confirmados. Só que para melhor prevenir, nós não queremos que essas pessoas andam aí pela Macau. Por isso, para melhor salvaguardar essas situações, permanecem no centro de isolamento. Entretanto, para este centro de isolamento não há necessidade pelo apoio de pessoal médico. E não haverá qualquer segurança ou polícia, agente da polícia, como é que é? Atualmente temos segurança, sim, temos segurança e no futuro também vamos enviar ou destacar agente da polícia para ajudar. Dentro das perguntas sobre a declaração médica, esta declaração não é uma declaração que não apresenta sintoma. Esta declaração tem de confirmar que esta pessoa não está infectada de novo tipo de coronavírus. Porque quem
quem emite essa declaração tem que ter certeza. Tem que ter certeza que a pessoa que não está infectado desse novo tipo de coronavírus. Ou seja, se calhar após o teste é que pode confirmar isso. E a partir da manhã, qualquer pessoa vindo da província da Hubei não consegue apresentar uma declaração médica reconhecida pelo Serviço de Saúde, não pode entrar a Macau. Por último, mais 2 perguntas. Senhor secretário, gostaria de abordar sobre o centro de isolamento. É mais para esta 1.113 pessoas e são turistas. E outras pessoas que aliás, trabalhadores não residentes vindo da província da Hubei, estudantes vindo da província da Hubei, como é que é? Essas pessoas que antes do surdo dessa epidemia estiveram sempre em Macau, não saíram da Macau. Os DNRs, os estudantes em Macau, não saíram da Macau. Por isso, como fosse residentes da Macau, pelo que não são sujeitos ao isolamento. Última pergunta. Um complemento por parte do diretor. Para às 16 horas desta tarde, todos os postos fronteiriços sobre as passagens automáticas já não podem usar as passagens automáticas. Só residentes de Macau é que podem usar as passagens automáticas. As pessoas provenientes de Hubei, incluindo as pessoas de Wuhan, têm uma passagem própria. E as pessoas têm que ir nesta passagem própria e não numa passagem comum. Nós também pedimos o fornecimento de informações como a morada, o telefone e também sobre as medidas de entrada e saída. Sim, última questão. Sim, há bocado falamos sobre a declaração médica. Segundo os serviços de saúde, os casos verificados, há bocado disse que no primeiro teste havia que é um teste negativo. O segundo é que foi positivo. E é difícil impedir a entrada de pacientes ou pessoas infectadas em Macau. E como a situação é tão difícil de verificar, por que é que não impedimos a entrada de pessoas de Hubei a Macau? E como é que os casinos podem confirmar ou impedir a entrada dessas pessoas? Podem identificar, como é que fazem a identificação dessas pessoas? Se há pessoas que entrarem por acaso nos casinos, quais são as multas que podem levar? O governo há a possibilidade de encerrar os casinos. Será que vai encerrar os casinos só com o surto da epidemia? Ou agora vai aplicar alguma medida para, como por exemplo, dar férias aos trabalhadores dos casinos ou limitar o número de horas de funcionamento nos casinos, etc. Agora, já que o vírus é transmissível entre humanos e é de rápida transmissão, e agora estamos num período pico, estão a pensar em prolongar as férias do Ano Novo ou permitir algumas pessoas a trabalharem em casa para diminuir o risco de contágio? Sim, agora nesta fase, e de acordo com a lei de prevenção, controle e tratamento de doenças transmissíveis, nós achamos que a entrega da declaração médica com descrição de que a pessoa não foi infectada pelo novo tipo de coronavírus, esta medida nós achamos que por enquanto é já suficiente. E sobre quais as situações que podem implicar um encerramento das fronteiras.
Porque, por enquanto, até hoje, temos 5 casos cumulativos. Mas podemos ver que esses casos são importados a determinados locais. Por isso, temos que aplicar medidas específicas para este período. Nós vamos continuar a observar de perto a situação, a evolução da doença, para aplicar diferentes medidas. Posso passar a palavra para o diretor Chan para falar sobre outras medidas. Temos uma nova notícia. Nós vamos aplicar esta medida nos casinos e temos diferentes meios. E agora vamos ver qual é o meio mais apropriado, mais fácil de aplicação nos casinos, mais conveniente. E temos outros meios que possam continuar a fazer. Sim, outro acompanhamento da pergunta. Também sobre o casino. Há bocado eu também recebi informação. Há queixas dos trabalhadores dos casinos. A questão a tossir, não param de tossir. E os trabalhadores não podem pedir os clientes a usar as máscaras. E não podem pedir aos clientes para saírem da mesa. Os trabalhadores estão com muito medo. Há bocado disse que há muitos meios que o governo pode aplicar. Será que esses meios são mesmo aplicáveis? Porque agora está em questão a segurança da vida dos trabalhadores do casino. Sim. A DICJ agora tem um mecanismo com os casinos e tem criado uma comissão provisória para manter em contato perto com os casinos. Nós, agora nesta fase, damos prioridade à segurança dos trabalhadores dos casinos. Não está aqui em questão o interesse ou as receitas. Hoje, temos também um contato próximo com os mediadores do jogo, para eles saberem também. Nós temos confiança e também vamos aplicar as medidas para esta situação. O governo tem uma página de Facebook própria sobre as medidas aplicadas desta doença e também emissão de notícias. Acabamos a conferência agora. Muito obrigada a todos.